Fala galera, dando continuidade ao nosso treinamento de Laravel, vamos iniciar a construção do nosso CMS, que vai ser nosso sistema de gerenciamento de notícias. Com esse sistema a gente vai aprender diversos recursos do Laravel que são muito comuns em diversos tipos de aplicações web. Analisando aqui novamente a modelagem do nosso banco de dados, a gente tem ali nossa tabela de notícias. Cada notícia está relacionada a uma categoria. A gente também tem a tabela de usuários, né, que ela já é padrão do Laravel, como a gente já viu em outros vídeos. Essa tabela de usuários vai marcar o usuário que cadastrou a notícia e também o usuário que cadastrou um determinado comentário. Não necessariamente vai ser o mesmo usuário. E cada comentário vai estar associado a uma notícia. Então, uma notícia pode existir sem um comentário, mas um comentário não vai existir se não existir uma notícia associada a ele. No momento da gravação desse vídeo, a versão mais nova do Laravel é a versão 10, né? A versão 10 já foi disponibilizada. Então, para a gente poder tirar proveito da versão mais nova, eu já fiz uma instalação de um novo projeto, já utilizando o Laravel 10. Como eu falei com vocês, aquele mesmo comando que a gente utilizou em vídeos anteriores, que é o Create Project, aquele mesmo comando a gente pode utilizar agora. E se você tiver com PHP 8.2, quando você rodar aquele comando, você já vai receber a versão mais nova do Laravel, que nesse caso, no momento da gravação desse vídeo, é a versão 10. Além de ter criado esse novo projeto, vamos dar uma olhadinha nele. Eu também já criei uma view aqui pra gente. Essa view eu vou disponibilizar aqui na seção de comentários do vídeo um link para o GitHub para você poder baixar o projeto inteiro, para não precisar fazer a instalação manualmente se você não quiser. Ou então você pode navegar nos diretórios ali do projeto e capturar apenas essa view aqui. Essa view que eu criei tem essa aparência e basicamente eu utilizei apenas recursos do Bootstrap. Para poder utilizar ela, obviamente, você vai conseguir pegar o projeto já como um todo, mas se você quiser construir, você vai ter que importar esse CSS aqui e esse JavaScript aqui embaixo. E a gente tem alguns recursos que eu utilizei ali, como a navegação, né? A gente tem o navbar, o componente navbar. A gente tem o componente de card. A gente também tem o componente de paginação. A gente tem o componente de tabela, componente de botão e alguns ícones que a gente ainda vai utilizar. A gente não tá ainda com esses ícones ali, mas eu deixei algumas coisas da tela, eu deixei para a gente otimizar juntos, para que vocês possam ver como esse processo funciona. Então vamos voltar lá no código para dar uma olhadinha. Então nesse código aqui, a única coisa que eu fiz até agora foi criar uma pasta admin dentro da pasta de views. Dentro da pasta admin eu criei uma outra pasta chamada news, que seriam as notícias. E dentro dessa pasta de notícias eu criei um arquivo index.blade.php, onde eu coloquei todo o conteúdo que vocês viram ali no navegador. Para poder renderizar essa página, eu vim aqui no arquivo web.php e apenas mandei retornar essa nova view. Como ela está dentro da pasta admin news, a gente colocou aqui admin.news.index. Lembrando que a gente não precisa colocar o .blade aqui nas importações das nossas views. Esse projeto aqui é interessante frisar que é um projeto feito do zero, como eu disse há alguns segundos atrás. E esse projeto tem o nome de CMS, ele não é mais aquele projeto app1. Então tudo que a gente fez de migration, de models, de controllers, nada disso tem aqui. A gente criou um projeto completamente do zero. E além disso aqui, a única coisa que eu fiz também foi já configurar o nosso banco de dados aqui. Eu criei um banco de dados chamado Laravel CMS, conforme a gente tinha feito em vídeos anteriores. E assinei ele aqui, né? Coloquei ele aqui no meu arquivo .env. O restante é tudo igual. Vocês lembram que o banco de dados padrão, ou melhor, o usuário padrão do banco de dados instalado junto com o Zemp é o root, e ele vem por padrão sem senha. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Para a gente poder tirar o melhor proveito aqui, eu vou, obviamente, fechar aqui para a gente otimizar um pouquinho mais a tela, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente viu ali que a gente tem um componente de navbar, como eu comentei. A gente tem um componente aqui também de card. A gente tem um componente que é a nossa tabela. A gente tem alguns botões aqui dentro. E a gente tem nosso componente de paginação. Então, para a gente poder organizar melhor, a gente vai aprender aqui alguns recursos que vocês ainda não viram do Laravel. Um desses recursos é como a gente pode fazer a importação de um arquivo de view para dentro de outro arquivo de view. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vindo aqui na nossa pasta admin, news, tal, eu posso dizer o seguinte. Esse topo, que é o nosso componente de navegação, ele é exclusivo de notícias? Com certeza não, porque se a gente voltar lá no navegador, a gente vai ver que existe uma navegação para a seção de notícias, de categorias, de comentários, de usuários e a opção para a gente sair do sistema. Então,
Se ele é um componente que vai ficar comum para diversos módulos do nosso sistema, não faz sentido que ele esteja associado a um componente específico, a uma parte específica do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? Dentro do meu views admin, eu vou criar uma outra pasta chamada partials. Então, tudo que for comum entre os componentes, eu vou jogar tudo dentro dessa pasta partials. E nesse caso aqui, eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado menu.blade.php. Ele já está pedindo aqui para eu adicionar o Git. Por enquanto eu não vou adicionar nada ao Git, não. A gente vai deixar para fazer tudo isso no final aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Novamente, aqui no meu arquivo indexblade, né, que é o arquivo que está dentro da pastinha news, eu vou pegar todo esse conteúdo aqui de navegação e vou mover aqui para dentro. Colei aqui dentro, belezinha. E vou salvar esse arquivo. Na verdade, o PHP Storm ele já salva automaticamente. E vou lá no navegador para a gente ver o que foi aconteceu. Se eu der um F5 aqui, o meu menu de navegação ele sumiu. E isso é muito óbvio, né? Porque a gente tirou esse bloco de código, colocou em outro arquivo, mas não disse para o Laravel que a gente quer incluir esse bloco de código no arquivo principal que a gente tinha ali. Então vamos voltar lá na nossa IDE. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar um @include. E vou dizer o seguinte, ó. Eu quero pegar tudo que está dentro de... Ou melhor, quero pegar um arquivo que está dentro de admin.partials.menu. Só em fazer isso aqui, o meu menu ele já volta. Então, basicamente, ele funciona como aquele include padrão do PHP. Só que a gente está utilizando na notação do Blade. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Perceba que, por mais que eu tenha movido somente o menu aqui para um novo arquivo, toda essa estrutura básica de navegação aqui, de construção do arcabouço da página, ela vai ser comum para as páginas internas, porque se a gente bem parar para pensar, a única coisa que vai mudar é esse conteúdo central aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui dentro da minha pasta admin e vou criar uma pastinha chamada template. Dentro dessa pasta template, eu vou criar um arquivinho chamado layout.blade.php. Também não vou incluir o Git por enquanto, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no meu arquivo index.php novamente, né? Ou melhor, index.blade.php. Vou copiar todo esse conteúdo, ou melhor, vou cortar todo esse conteúdo e vou jogar dentro desse layout. Agora eu vou analisar o seguinte. Qual é a parte desse código aqui que vai ser, vamos dizer assim, substituída quando eu estiver navegando entre as páginas? Ou seja, o que é aqui que não vai ser comum entre as páginas? O que não vai ser comum é toda essa parte aqui desse container, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso ou pegar só o conteúdo desse container, ou pegar todo o container. Nesse caso eu vou pegar somente o conteúdo desse container, ou seja, vou pegar aqui da linha 25, né, esse gerenciamento de notícias. Ou melhor, posso até deixar o gerenciamento de notícias aqui, vou pegar esse card aqui na verdade. Vou pegar esse card, até o fechamento do card aqui embaixo, e vou cortar. E esse conteúdo eu vou trazer para a minha página index.blade.php. Então, se eu vier agora, novamente no navegador, e tentar renderizar essa página, o resultado que eu vou ter é esse aqui, que é somente, se a gente analisar aqui, ó, é somente aquele pedaço de HTML que a gente tinha ali. Beleza. Só que o Laravel ele traz consigo, né, um recurso bem interessante que a gente pode criar uma estrutura que a gente chama de master page, e essa master page vai saber qual região dela, né, dessa master page, vai receber a página que a gente está carregando. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em cima do meu arquivo index.blade e vou dizer o seguinte, ó, @extends, e vou dizer que esse meu arquivo de view, ele estende de admin.template.layout. Vou fazer somente isso e vou voltar lá no navegador. Então, quando eu carregar isso, perceba que ele já trouxe para a gente o nosso conteúdo da master page, aqui embaixo, e trouxe o conteúdo da nossa página aqui em cima. Só que não era isso que a gente queria. Então, a gente precisa dizer agora para o Laravel aonde a gente quer, ou seja, em qual região da master page a gente quer que esse conteúdo central seja renderizado. Então, vamos voltar lá.
A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu arquivo layout e aqui embaixo, que foi exatamente na região onde eu cortei o código, eu vou fazer o seguinte, que eu vou dar um @yield e vou dizer que aqui dentro eu quero o meu content. Ou seja, o meu conteúdo vai ser aqui. Ou então a gente poderia até chamar de main, por exemplo, conteúdo principal. Então, belezinha. Tá aqui o meu main. Só isso aqui não vai resolver. Eu tenho que voltar agora no meu arquivo, que vai ser trazido para dentro da master page. E eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou criar uma section. Não é uma section do HTML5, é uma section do Blade do Laravel. E essa section vai se chamar main. No final do bloco de código que eu quero considerar como sendo minha section, eu vou chamar esse cara de end section. Ou seja, eu vou fechar a minha seção aqui. Então ele sabe agora que ele vai encontrar lá no meu na minha master page um bloco chamado main e nesse bloco ele vai substituir por esse conteúdo aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá, renderizar novamente. E agora eu tenho a minha página principal, né, a minha listagem de notícias separada da minha master page. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui, mas a gente vai evoluindo isso passo a passo, da forma como a gente está fazendo aqui nos próximos vídeos. Espero você lá.